Olá, eu sou o Renato Riga, tenho 35 anos, sou gerente no Grupo Boticário e também sou triatleta amador há 1 ano. Bom, minha história com o esporte começou desde muito pequeno. Meus pais sempre me incentivaram muito a jogar futebol e a nadar. Minha mãe me colocou na natação com 4 anos de idade, porque eu era um japonês baixinho e ela sempre falou que a natação faria eu crescer. Então, eu nadei por 2 anos e depois meu pai sempre focou no esporte, no futebol, porque era o sonho dele, talvez eu ser algum jogador profissional. Tanto que fazendo um trabalho de escola, quando eu era pequeno, eu tinha uma pergunta de qual o porquê do meu nome. E aí eu fui conversar com meu pai e ele comentou que Renato era em homenagem ao Renato Gaúcho, que ele era super fã. Então foi dali, então ele sempre me ensinou futebol. Até meus 15 anos eu joguei, até um dia que eu machuquei feio a perna, com 1 ano parado, e aí a partir dali eu meio que desisti do futebol, porque fez eu parar de tudo quanto é esporte na minha vida, não conseguia nem andar direito, então foi um ano bem sofrido para mim. A partir dali eu comecei então a correr, e aí corria, ia no parque, não tinha nenhuma assessoria, só correr para ativar o corpo. E depois, assim, em 2020, conheci o tênis, após ler uma biografia do André Agassi, e aquilo me inspirou, né? Um pouquinho da evolução que ele teve, um pouco da disciplina que ele contou, a dor que ele sentia após os jogos. E aí eu comentei, cara, isso que eu vou tentar fazer. Talvez, para mim, o esporte coletivo não é o ideal, vou tentar ir pro individual. E aí me apaixonei pelo tênis, participei de campeonatos, tudo foi super legal. Mas aí eu não estava sentindo que eu não queria alguma coisa um pouquinho mais intensa. E para juntar com isso, no início de 2021, né, pós-pandemia, comendo tudo errado, eu fui fazer um exame check-up anual. Eu sempre fui, desde meus 18 anos, pré-diabético, já tinha feito os exames, então tinha que controlar muito a minha glicemia, mas não precisava tomar remédio. E aí, início de 21, fui fazer o exame de sangue, voltando para casa, e eu fui ver que, quando cheguei em casa, o sangue não estava coagulando, então estava só escorrendo, e aí deu um choque, o primeiro baque que eu tive, porque eu falei que isso ali já era um sinal de diabetes, claro, e que a coisa estava feia. E aí, quando fui um médico, constatado, deveria começar a tomar os remédios, mas eu falei que não, deixa eu voltar para o esporte, voltar a fazer muito exercício físico diário para tentar controlar a glicemia. E aí foi que eu voltei a correr, né? Naquela época tinha muita dor no joelho, e aí fui procurar alguma assessoria para me ajudar. E aí fui procurando, até que eu encontrei, na mesma época estava tendo o campeonato do Ironman, o meio Ironman, né, 60.3 em Floripa, acompanhei via internet, eu falei, cara, acho que é isso que eu preciso, de esporte que vai me dar muita intensidade e que vai exigir que eu faça diariamente, com muito comprometimento. Então, como eu já estava procurando uma assessoria para corrida, encontrei a Manóquio, que é onde eu treino hoje, e aí que eu comecei então no mundo do triatlon ali, mais ou menos em abril de 2021. Nasci em São Paulo, também, então minha família sempre foi uma família mais tradicional, exigente, né? Foi pelo lado mais oriental, mas sempre me estimulou muito a focar em trabalho, botar a mão na massa. Nem me estimularam muito a tentar fazer uma faculdade top, tudo, só vai trabalhar, bota a mão na massa que você vai aprender mais fazendo do que na teoria. Então foi aí que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, também no call center. Então foi um desafio para mim, né? Lá você receber ligação de seguros, quando quebra o carro, o acidente, tinha que atender. Então aquilo ali me ensinou muita coisa, principalmente a ter mais paciência e a ouvir.
também falava muito, e aí a partir dali comecei a prestar mais atenção na escuta. Enfim, aí depois eu comecei a trabalhar com comércio exterior, passei por diversas empresas, entrei na Kraft Foods, que hoje é Mondelez, lá em São Paulo, e aí depois fui transferido para Curitiba em 2008. Eu estou em Curitiba desde 2008, fiquei um ano com esse projeto, tivemos alguns problemas com um corte de orçamentos, e aí meu projeto não andou. E aí fiquei um pouco frustrado, e como a minha razão de ter ido para lá era para cuidar desse projeto, o projeto morreu, não faria mais sentido eu ficar lá. E minha família sempre teve um viés mais de empreendedorismo. E foi ali que então eu falei, cara, será que não é agora o momento? Então, já que eu tô aqui, meu projeto não foi para frente, será que não é o momento de eu me aventurar no mundo do negócio próprio? E foi aí que eu abri uma franquia aqui em Curitiba, a gente trabalhava com produtos da Apple, meu pai era um dos sócios, tive um amigo meu que também entrou na sociedade, e obviamente que isso não deu certo. Em um ano a gente quebrou, foi uma dor mais complexa que eu já sofri, vamos dizer, porque nesse um ano a operação não se pagou, saímos com dívidas, e para tentar amenizar um pouco de dívida, ali corroemos todo o saldo, né? Toda a bagagem que meus pais acumularam durante todo o ano de vida deles. Então ali foi uma dor muito grande, eu me cobrava muito sobre esse peso que eu carregava nas minhas costas. E obviamente também perdi amigos, né? A relação com a família não foi tão boa. E aí até que entrou o Grupo Boticário na minha vida, me deu a oportunidade de voltar a trabalhar. Também eu tive uma jornada super legal, entrei também numa posição de projetos, lá em supply, e ali consegui voltar pelo menos a respirar, consegui tocar minha vida, e também conseguir voltar e começar a quitar um pouco toda aquela dívida que a gente teve. Obviamente, não pode deixar de falar que nesse momento também acabei conhecendo minha esposa, a Karina, que deu muito apoio nessa época, ela e a família dela. E aí nesse momento do Grupo Boticário, foi depois que a gente conseguiu, né, passar alguns anos, conseguir voltar a respirar, quitamos nossas dívidas, fiquei aquela dúvida, e a partir de agora, para onde eu vou? Vou voltar para o mundo do empreendedorismo, vou continuar no mundo corporativo. E aí que foi ali que me despertou algo que eu falei, cara, eu sempre falei que se o universo fez eu passar por isso, é por alguma coisa. Tirei muito aprendizado, eu cresci muito como pessoa e como profissional. Então, como é que se o universo me deixou passar por isso, tive aprendizados e estou bem hoje, né? Estou com saúde, né? Estou muito tranquilo. Como é que eu posso devolver isso? E foi aí que eu comecei, então, a perceber que o meu caminho seria talvez ir para um caminho de liderança no mundo corporativo, porque de alguma forma eu ia conseguir ajudar as pessoas a talvez, não vou conseguir tomar decisões por elas, mas vou conseguir ajudá-las a encontrar um pouco do seu caminho. Porque eu percebi, depois, revendo toda a minha história, a minha ida para o lado do empreendedorismo foi muito mais uma questão de não saber lidar com a frustração do meu projeto não ter avançado na Renault, e para isso eu quis talvez provar para o mundo que eu era bom, alguma coisa assim. Então, olha a volta que eu dei na minha vida, o caos que eu gerei na minha família por um problema interno. Então, indo para um caminho de liderança, eu consigo ajudar essas pessoas a ver se elas são felizes, se elas estão no caminho certo, e pensando no desenvolvimento dela. Como eu falei, não vou conseguir evitar que as pessoas sofram por alguma decisão errada, mas o que eu mais puder ajudar, eu vou fazer isso para contribuir na jornada das pessoas. Sou descendente de japoneses, né? Meus pais são brasileiros, mas meus avós nascidos no Japão, vieram para cá pós-guerra. Meu pai é do interior de São Paulo, minha mãe é do interior do Paraná, e se encontraram em São Paulo. Tenho uma irmã mais velha, a Vanessa, 3 anos mais velha do que eu. E aqui nesse meio do caminho, eu acabei aqui em Curitiba. Numa época da loja, eu conheci a Karina, uma história super legal. Compartilhar com vocês também de mundo digital. Eu estava passando uma época, como eu era franqueado, eu estava passando por um processo de conflito com a franqueadora, estava me desligando, a gente teve um processo jurídico sobre isso. E nesse meio do caminho, uma pessoa me adicionou no Facebook e era a Karina. E quando ela me adicionou, eu achei que era alguém que a franqueadora estava meio colocando para me procurar. E eu achei que ela seria uma advogada lá da parte da franqueadora. Então eu comecei a falar com ela por conta disso. E aí comecei a falar com a K e eu vi que não era.
E foi muito legal, que aí ela estava no Rio, na casa do irmão dela, e a gente marcou de se encontrar aqui em Curitiba, e foi essa história, assim. Aí foi uma paixão mesmo que a gente foi se fortalecendo. Eu estava muito fragilizado na época, e eu acho que ela conseguiu resgatar. E se eu tô onde eu tô hoje, consegui rapidamente me reerguer daquela dor, acho que foi muito por conta de todo o apoio que ela me deu, muitas conversas, ela sabe lidar muito bem com as palavras. Então isso acabou fortalecendo ainda mais a nossa relação, né? Nós estamos no começo de namoro, ela foi estudar fora e eu também estava todo, né, quebrado financeiramente, e algum ato que me demonstrou muito valor, porque ela falou: ó, eu não vou estar no Brasil, meu carro tá aqui, você tá aqui, pega meu carro, vende, pelo menos te ajuda com alguma coisa, e depois você me devolve algum tempo, sabe? E a gente tinha pouco tempo de namoro. Então aquilo me demonstrou, sabe, uma pessoa diferente. Então eu falei que ali foi alguma das coisas, obviamente, com toda a conversa que a gente teve, ali demonstrou que ela era a pessoa que eu queria como parceira pro resto da minha vida. E aí a gente ia casar em 2020, ela também nessa intuição dela, falou: ó, vamos cancelar, tá alguma coisa estranha, não vai rolar. Isso foi no começo de 2020, e aí depois veio a pandemia. Então foi algo que também deu muito certo, que a gente não gastou dinheiro à toa. E aí em 2021 a gente casou, né? Novembro de 21. E aí estamos juntos até agora, não temos filhos ainda, mas temos o nosso neném, o Boris, que é o nosso bulldog inglês, que é o nosso pet, fininho de pandemia. E com o objetivo no esporte, eu quero fazer um Ironman, mas com muita cautela, não quero fazer um desespero de sair me inscrevendo já no próximo ano, assim, com uma jornada de longo prazo, e pensando muito no meu desenvolvimento no esporte pessoal, né? Eu contra eu mesmo, e eu vejo que o esporte tem me dado muitos aprendizados também pro outro lado da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Mas então eu quero conseguir seguir nessa jornada com muita calma, que é uma das coisas que eu noto muito ansiosa, e trato de estar me segurando bastante, sabendo que a jornada não é amanhã que eu vou conseguir performar super bem, chegar num pódio, isso tudo é consequência, né? E aí as coisas que eu tenho feito é muito mais pensando nessa minha jornada do que no resultado em si.